Título 2 das transgressões disciplinares. Capítulo 1 das definições e especificações. Artigo 26. Transgressões disciplinar é a violação, por ação ou omissão, dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares, estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, na sua manifestação elementar e simples. Distingue-se do crime militar, que consiste na ofensa aos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar. Artigo 27. São transgressões disciplinares. Inciso 1. Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina, especificadas neste regulamento. Inciso 2. Todas as ações ou omissões não especificadas neste regulamento, nem qualificadas como crime nas leis penais praticadas contra: a linha A bandeira, o hino, o selo e as armas nacionais, os símbolos estaduais ou patrióticos e instituições nacionais, estaduais e municipais. A linha B, a honra e o pundonor policial militar, o decoro da classe, os preceitos sociais e as normas da moral. A linha C, os preceitos de subordinação, regras e ordens de serviço estabelecidos em lei, regulamentos ou prescritos por autoridade competente. Artigo 28. A instância criminal e administrativa são independentes e podem ser concomitantes. A instauração de inquérito ou ação criminal não impede a imposição imediata, na esfera administrativa, de penalidade cabível pela transgressão disciplinar residual ou subjacente ao mesmo fato. Capítulo 2. Da classificação. Artigo 29. As transgressões disciplinares se classificam segundo sua intensidade em: Inciso 1. Leves. Inciso 2, médias. E inciso 3, graves. Seção 1. Das transgressões leves. Artigo 30. São transgressões disciplinares leves. Inciso 1. Andar o policial militar a pé ou em coletivos públicos com uniforme inadequado, contrariando o regulamento de uniformes da corporação ou normas a respeito. Inciso 2. Conversar ou fazer ruído em ocasiões, lugares ou horas impróprias. Inciso 3. Conversar com sentinela, salvo sobre objeto de serviço. Inciso 4. Dar toques ou fazer sinais sem ordem para tal. Inciso 5. Deixar o oficial ou aspirante a oficial ao entrar em OPM onde não sirva. De dar ciência da sua presença ao oficial de dia e em seguida de procurar o comandante ou o oficial de posto mais elevado presente para cumprimentá-lo. Inciso 6. Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem recebida, tão logo seja possível. Inciso 7. Deixar o oficial de encaminhar ao escalão superior comunicação de subordinado, versando da impetração de recurso perante o Poder Judiciário sobre ato administrativo. Inciso 8. Deixar, quando estiver sentado, de oferecer seu lugar a superior, ressalvadas as exceções previstas no Regulamento de Continência, honras e sinais de respeito das Forças Armadas. Inciso 9. Deixar de avisar aos policiais militares em companhia dos quais estiver da aproximação de superior. Inciso 10. Deixar o oficial ou aspirante oficial, tão logo seus afazeres o permitam, de apresentar-se ao de maior posto ou ao substituto legal imediato da UPM onde serve, para cumprimentá-lo, salvo ordem ou instrução a respeito. Inciso 11. Deixar o superior de determinar a saída imediata de solenidade policial militar ou civil de subordinado que a ela compareça em uniforme diferente do marcado. Inciso 12. Deixar o subtenente ou sargento, tão logo seus afazeres o permitam, de apresentar-se ao seu comandante ou chefe imediato. Inciso 13. Deixar o subtenente, sargento, cabo ou soldado, ao entrar em OPM, onde não sirva, de apresentar-se ao oficial de dia ou seu substituto legal. Inciso 14. Deixar o policial da ativa de comunicar previamente e por via hierárquica seu casamento à autoridade competente. Inciso 15. Dirigir-se a superior ou este a subordinado, quando no quartel ou a serviço, tratando ou a ele referindo, sem designar o grau hierárquico. Inciso 16. Fumar em lugar ou ocasiões onde isso seja vedado,
ou quando se dirigir ao superior. Inciso 17. Não se apresentar a superior hierárquico ou de sua presença retirar-se sem obediência às normas regulamentares. Inciso 18. Penetrar o policial militar sem permissão ou ordem em aposentos destinados a superior ou onde esse se ache, bem como em qualquer lugar onde a entrada lhe seja vedada. Inciso 19. Permanecer à praça em dependência da UPM, desde que seja estranho ao serviço ou sem consentimento ou ordem de autoridade competente. Inciso 20. Realizar ou propor transações pecuniárias envolvendo superior, igual ou subordinado no âmbito da OPM ou área policial militar. Não são considerados transações pecuniárias ou empréstimos em dinheiro sem auferir lucro. Inciso 21. Sentar-se à praça, em público, à mesa em que estiver oficial ou vice-versa, salvo em solenidades, festividades ou reuniões sociais. Inciso 22. Sobrepor ao uniforme signa ou medalha não regulamentar, bem como indevidamente distintivo ou condecoração. Inciso 23. Usar o uniforme quando de folga, se isso contrariar ordem de autoridade competente. Inciso 24. Usar joias e outros adereços que prejudiquem a apresentação pessoal quando uniformizado. Inciso 25. Usar, quando uniformizado, penteados exagerados, perucas, maquiagens excessivas, unhas demasiadamente longas ou com esmalte extravagante. Inciso 26. Usar, quando uniformizado, barba, cabelo, bigode ou costeletas excessivamente compridos ou exagerados, contrariando disposições a respeito. Seção 2. Das transgressões médias. Artigo 31. São transgressões disciplinares médias. Inciso 1. Aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem de autoridade competente ou para retardar a sua execução. Inciso 2. Andar o policial quando a cavalo, a trote ou a galope sem necessidade, por vias públicas e, bem assim, castigar inutilmente a montada. Inciso 3. Apresentar-se desuniformizado, mal uniformizado ou com uniforme alterado. Inciso 4. Apresentar parte, comunicação ou recurso sem seguir as normas e preceitos regulamentares, ou em termos desrespeitosos ou com argumentos falsos, ou de má-fé, ou mesmo sem justa causa ou razão. Inciso 5. Autorizar, promover ou assinar petições coletivas dirigidas a qualquer autoridade civil ou policial militar. Inciso 6. Chegar atrasado a qualquer ato de serviço ou expediente para o qual se achava nominalmente escalado. Inciso 7. Concorrer para a discórdia ou desarmonia ou cultivar inimizade entre os camaradas. Inciso 8. Comparecer o policial militar a qualquer solenidade, festividade ou reunião social com uniforme diferente do marcado. Inciso 9. Contrair dívidas ou assumir compromisso superior às suas possibilidades, comprometendo o bom nome da classe. Inciso 10. Conversar, sentar-se ou fumar a sentinela, o plantão da hora, ou ainda consentir a formação ou permanência de grupo ou de pessoa junto a seu posto de serviço. Inciso 11. Dar, por escrito ou verbalmente, ordem ilegal ou claramente inexequível, que possa acarretar ao subordinado responsabilidade ainda que não chegue a ser cumprida. Inciso 12. Deixar de comunicar a tempo ao superior imediato ocorrência no âmbito de suas atribuições quando se julgar suspeito ou impedido de providenciar a respeito. Inciso 13. Deixar de informar processo que lhe foi encaminhado, exceto nos casos de suspeição ou impedimento, ou absoluta falta de elementos, hipóteses em que estas circunstâncias serão fundamentadas. Inciso 14. Deixar de apresentar-se nos prazos regulamentares à UPM, para a qual tenha sido transferido ou classificado e às entidades competentes, nos casos de comissão ou serviço extraordinário para o qual tenha sido designado. Inciso 15. Deixar ou negar-se a receber vencimentos, alimentação, fardamento, equipamento ou material que lhe seja destinado ou deva ficar em seu poder ou sob sua responsabilidade. Inciso 16. Deixar o policial militar presente às solenidades internas ou externas onde se encontrarem superiores hierárquicos, de saudá-los de acordo com as normas regulamentares.
Inciso 17. Deixar deliberadamente de corresponder a cumprimento de subordinado. Inciso 18. Deixar o subordinado, quer uniformizado, quer em traje civil, de cumprimentar superior, uniformizado ou não. Neste caso, desde que o conheça ou de prestar-lhe as homenagens e sinais regulamentares de consideração e respeito. Inciso 19. Deixar de participar a tempo a autoridade imediatamente superior, impossibilidade de comparecer ao PM ou qualquer ato de serviço. Inciso 20. Deixar de portar o policial militar o seu documento de identidade, estando ou não fardado. Inciso 21. Deixar de recolher-se imediatamente ao PM quando souber que foi procurado para o serviço. Inciso 22. Deixar de pagar dívida nos prazos previstos, salvo se esta for necessária e comprovadamente contraída em benefício da família. Teve aplicação justa e ocorreu fato impeditivo, grave e inevitável a quem não deu causa. Inciso 23. Deixar de encaminhar à autoridade competente, na linha de subordinação e no mais curto prazo, recurso ao documento que receber, desde que elaborado de acordo com os preceitos regulamentares, se não estiver na sua alçada, dar solução. Inciso 24. Deixar alguém conversar ou entender-se com preso de justiça incomunicável, sem autorização de autoridade competente. Inciso 25. Desrespeitar em público as convenções sociais. Inciso 26. Desconsiderar ou desrespeitar a autoridade civil. Inciso 27. Desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa. Inciso 28. Dificultar ao subordinado a apresentação de recursos. Inciso 29. Entrar ou sair de qualquer OPM o cabo ou soldado com objetos ou embrulhos sem autorização do comandante da guarda ou autorização similar. Inciso 30. Entrar ou sair de OPM ou Força Armada sem prévio conhecimento ou ordem da autoridade competente. Inciso 31. Frequentar lugares incompatíveis com seu nível social e o decoro da classe. Inciso 32. Içar ou arriar bandeira ou insígnia sem ordem para tal. Inciso 33. Invocar circunstâncias de matrimônio ou de encargo de família para eximir-se de obrigações funcionais. Inciso 34. Maltratar ou não ter o devido cuidado no trato com animais. Inciso 35. Não zelar devidamente, danificar ou extraviar por negligência ou desobediência regras ou normas de serviço, material da Fazenda Nacional, estadual ou municipal que esteja ou não sob sua responsabilidade direta. Inciso 36. Não levar falta ou irregularidade que presenciar, ou de que tiver ciência e não lhe couber reprimir ao conhecimento de autoridade competente no mais curto prazo. Inciso 37. Omitir em nota de ocorrência, relatório ou qualquer documento dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos. Inciso 38. Participar o policial militar da ativa de firma comercial, de emprego industrial de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerado. Inciso 39. Penetrar ou tentar penetrar o policial militar em alojamento de outra subunidade depois da revista do recolher, salvo os oficiais ou sargentos que, pelas suas funções, sejam a isto obrigados. Inciso 40. Permutar serviço sem permissão de autoridade competente. Inciso 41. Portar à praça arma regulamentar sem estar de serviço ou sem ordem para tal. Inciso 42. Portar-se sem compostura em lugar público. Inciso 43. Punir subordinado sem que lhe seja assegurado o direito de defesa. Inciso 44. Prender subordinado sem nota de punição publicada em boletim, a não ser pelas razões previstas no artigo 12, ou permitir que permaneça preso, nessa circunstância, por período superior a 72 horas. Inciso 45. Retardar a execução de qualquer ordem. Inciso 46. Ser indiscreto em relação a assuntos de qualquer oficial cuja divulgação possa ser prejudicial à disciplina ou à boa ordem do serviço. Inciso 47. Ter pouco cuidado com asseio próprio ou coletivo, em qualquer circunstância. Inciso 48. Tomar compromisso pela UPM que comanda ou em que serve sem estar autorizado. Inciso 49. Usar em serviço armamento ou equipamento que não seja regulamentar, salvo em caso de ordem ou autorização do comandante da OPM ou chefe direto.
Inciso 50. Usar o uniforme, o policial da reserva ou reformado, fora dos casos previstos em leis ou regulamentos.